e assim por diante. Vai haver um aumento de até 40% no ATP e aumento da ativação do ciclo de Krebs. Então vamos entender isso aqui com carinho. Olha só. Olha que coisa impressionante. Eu tenho aqui a glicose, que vai virar piruvato. O que que faz a glicose virar piruvato? Adivinha? Nada. O piruvato vai virar ATP mais lactato ou continua o caminho, que aqui vai fazer anaeróbica, pouco ATP. Aqui a aeróbica vai virar acetil-CoA. O que que faz piruvato virar acetil-CoA? Nada. Que beleza. Aí você não tem mais. Os ácidos graxos, pela beta-oxidação, também viram acetil-CoA. Quem faz ácido graxo virar acetil-CoA? Nada. Aí o acetil-CoA entra no ciclo de Krebs para formar o ATP. Quem faz isso? NAD. Olha que interessante. O NAD atua ali, o NAD atua ali, o NAD atua ali, o NAD atua ali. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Se faltar NAD aqui, glicose não vira piruvato. Se faltar NAD aqui, piruvato não vira acetil-CoA. Se faltar NAD aqui, ácido graxo não pode ser utilizado como fonte energética, não vira acetil-CoA. Se faltar NAD aqui, o acetil-CoA não entra no ciclo de Krebs, não forma ATP. Então eu tenho NAD, 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 NAD. Eu começo a ver a importância do NAD no corpo. Sem NAD eu não faço replicação de DNA. 100% da replicação do DNA depende de NAD. Você é alcoólatra, o seu fígado começa a ficar células hepatócitos, começa a ficar velho, está na hora de fazer célula nova. Vamos replicar. Não tem NAD, não replica. Aí você desenvolve cirrose mais rápido. NAD, o reparo do RNA, DNA. À medida que você vai replicando, vão ocorrendo mutações. Pessoas mais velhas são mais propensas à doença, pessoas mais jovens. Você vai no hospital ali, não tem muita gente de 18 anos internado. A maioria está com mais de 50, vai lá para você ver. Porque já criaram tanta mutação no DNA que os caras com DNA doente. Quem faz o reparo do DNA? NAD. NAD aqui, NAD aqui, NAD aqui, NAD aqui, NAD aqui. Olha como é que o NAD vai criando importância para você. E o que o ozônio faz? Aumenta a NAD. Por isso que ele atua em qualquer doença, pô. Fácil entender isso. O cara lá acadêmico fala, como é que você pode ter uma coisa que atua em todas as doenças? Porque eu estou indo na base da vida, pô. Só isso. É só entender bioquímica. Você entende tudo. Aqui, ó. Aqui está o NAD. Nicotinamida, a adenina, aqui a adenina aqui. Dinucleotídeo. Aqui, 2 nucleotídeos. Um aqui e outro aqui. Nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Esse é o famoso NAD. Tá? NAD, nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Também chamado dinucleotídeo, de nicotinamida e adenina. Você pode escolher os 2 nomes. Os 2 estão certos. Você pode chamar de nicotinamina, adenina, dinucleotídeo. E você pode chamar de dinucleotídeo, de nicotinamida e adenina. Então pronto. Onde que o ozônio atua? Aumentando o NAD. Onde é que o NAD atua? Todo lugar importante. Está vendo como é que a coisa vai ficando simples? Muito simples. Qualquer um entende isso aqui. Bom, deixa eu fazer um parênteses para explicar isso aqui. Deixa eu apresentar para você, talvez vocês não conheçam, a proteína desacopladora. Um jeito, quando, aqui está a crista da mitocôndria. Quando a concentração de hidrogênios energéticos nesse espaço for 100 vezes maior que esse espaço, isso aqui para de funcionar. Todas as vezes que você fizer um gradiente de hidrogênio na crista da mitocôndria, acima de 100 para 1, isso trava, para de funcionar. Por que isso não para de funcionar? Porque está sendo formado ATP usando aqui. Está formado, tem que ter ADP para virar ATP. E está puxando aqueles hidrogênios. Segundo, existe um outro mecanismo no corpo que ajuda esse gradiente a não passar de 100. É o chamado uncoupling proteins.
principalmente a UCP3, que é a proteína desacopladora. Quando o ATP não é produzido, porque está faltando, vamos supor, ADP, para produzir ATP eu tenho que ter ADP. A matéria-prima para fabricar ATP é ADP. Se eu não tenho ADP, eu não tenho ATP. Então vamos supor que faltou ADP. O que a célula faz? Ela usa a proteína desacopladora até restabelecer a situação, para diminuir, para o gradiente não chegar a 100. Porque na hora que o gradiente chegar a 100, isso aqui vai travar. Na hora que isso aqui travar, isso aqui trava. Na hora que isso aqui travar, isso trava. Aí o que acontece? Ao invés de vir para cá, vai para o metabolismo anaeróbico. Aí começa a dar cãibra. É o corredor que começa a dar cãibra, tem que parar. Porque ele começou a gerar lactato. Porque travou aqui, aqui não tem mais. A utilização de oxigênio agora está comprometida. Então, para isso não parar, a proteína desacopladora, que é chamada UCP, Uncoupling Protein, tem várias, tem a 1, tem a 2, tem a 3, a principal é a 3. Então eu pus aqui a UCP3, ajuda nesse mecanismo. Tá? Agora, quem é que ativa a Uncoupling Protein? A triiotironina. Olha a importância da triiotironina, olha a importância da tireoide na geração de energia. Se a tireoide não estiver funcionando bem, você não tem T3. Se você não tem T3, você tem fadiga, cansaço. Por quê? Porque você não tem ativação da uncoupling protein, que está ajudando nesse processo para não acumular hidrogênio lá. Então, duas coisas que são fundamentais aqui. É a presença do ADP e a presença da triiotironina. Aliás, todas as células têm no seu DNA um receptor para T3. Só tem duas substâncias no corpo que todas as células têm receptor. É a D3 ativada e a T3. É fácil guardar, os dois são 3. D3 e T3. Então a T3 ativa a proteína desacopladora, que ajuda no mecanismo. Então quando eu tenho hipotiroidismo, eu tenho problema de produção de energia. Eu desenvolvo fadiga. Muito bem. Então a maximização na utilização de oxigênio. Maximal Aerobic Capacity, ou Maximum Oxygen Utilization, é um fator de risco independente para doença cardiovascular, disfunção cognitiva e todas as causas de mortalidade. Olha que impressionante. Há uma correlação direta entre a sua incapacidade de utilizar o oxigênio e todas as causas de mortalidade. O que o ozônio faz? Ele melhora a sua utilização de oxigênio. Portanto, ele interfere em qualquer patologia. Ponto. Você já ouviu falar dos buracos de ozônio? Onde é que está o maior buraco de ozônio? Está na Antártida. Então, aqui no sul, lá no extremo sul, na Antártida, está o maior buraco de ozônio. Existe um exagero nessa história de buraco de ozônio. Porque a cidade que está mais perto da Antártica, onde foi estudado, que é aquela cidade lá no Chile, onde houve o terremoto, nem lá está comprometido ainda. Então, existe um exagero. Não estou dizendo que não tenha buraco de ozônio. Eu estou dizendo que existe um exagero quando a mídia fala sobre buraco de ozônio. Só isso que eu quero deixar claro na sua mente. Entendeu? Mas o maior buraco de ozônio está aqui no hemisfério sul, na Antártica. Olha que bonito. Isso é uma coisa que você tem que guardar. O ozônio é uma molécula polar. Isso faz uma diferença enorme. Ela é polar. Portanto, se ela é polar, você pode estudar na bioquímica, num pH menos de 8, ela não forma radical livre. Então eu vou dizer para você, ozônio não tem jeito de formar radical livre. Tá bom? Quero que você saiba disso. O ozônio não tem condições de formar radical livre porque ele é uma molécula polar. E moléculas polares, com pH menos de 8, não têm essa capacidade. Ele tem todas as suas propriedades físicas, todas as suas cores, peso molecular, pressão crítica, etc, etc, momento de polo, etc, etc, etc.
Em 1870, ele foi usado pela primeira vez em medicina para purificação de sangue, com êxito. Em 1880, o Dr. Kellogg, do cereal Kellogg, tratou aquela difteria, aquele croup, pela primeira vez com ozônio. Aí vem a diminuição de microorganismos, desinfecção com ozônio e salmonela, a Associação Médica da Flórida publicou ozônio para propósitos terapêuticos, ozônio na medicina, 1900 o Nikola Tesla fabricou o aparelho que eu mostrei para vocês, e assim vai, tá? O processo. Aí vem a Primeira Guerra Mundial, usaram, salvaram muitas feridas, muita gente deixou de morrer por causa de ozônio, entendeu? E publicações de 1920 sobre a ação terapêutica. Aí surge o Otto Warburg. Você lembra do Otto Warburg? O Otto Warburg é o único médico em toda a história da medicina que ganhou 2 prêmios Nobel. Um em 1931, que ele foi lá receber, e um em 1944, que o Hitler não deixou ele ir. E como é que ele ganhou o prêmio em 1931? Porque ele provou que a célula cancerígena tem uma diminuição de utilização de oxigênio a nível mitocondrial. Quem provou isso em 1931, ganhou o prêmio Nobel de Medicina, foi o Otto Warburg. Isso não é novidade, mitocondriopatia, ele é o pai da mitocondriopatia. Foi com ele que começou essa história. E aí vai, livros, etc. O uso do ozônio como terapia medicinal iniciou-se em 1915 em Berlim pelo médico Albert Wolff. Ele dermatologista, ele começou isso oficialmente. O Kellogg usou muito antes dele, mas esporádico. A ozonoterapia foi amplamente utilizada pelos alemães para tratar infecções e feridas de guerra durante a Primeira Guerra Mundial, com resultados espetaculares. E o Otto Warburg fez a sua grande contribuição mostrando a diminuição de utilização de oxigênio. Toda célula cancerígena se caracteriza por ter uma diminuição de utilização de oxigênio a nível mitocondrial. Isso ficou bem claro. Aqui está o Otto Warburg, ganhador de prêmio Nobel em 1931 e 1944. É o mesmo Warburg que depois vai ser responsável pela formação da medicina de von Ardenne. Porque toda segunda-feira ele almoçava com Manfred von Ardenne, eles eram os melhores amigos. E o von Ardenne, que foi quem desenvolveu a bomba atômica da Rússia, vai conversar com o Otto Warburg, vai começar a entender de oxigênio, ele era físico, brilhante, gênio, e ele vai desenvolver a medicina de von Ardenne, baseado nesse cara aqui. Porque esse cara é o que entendia de oxigênio na época, ganhador de 2 prêmios Nobel. Por isso que você vai ver que o von Ardenne tem o efeito que tem, porque veio dessa cabeça também. Muito bem, então ele ganhou o prêmio Nobel em 1931 e 1944, em Berlim. A causa do câncer é uma diminuição da utilização de oxigênio pela mitocôndria. Isso ele descobriu em 1931, continua sendo verdade. Mais que nunca, extremamente verdadeiro. E onde é que o ozônio atua? Melhorando a utilização de oxigênio pela mitocôndria. Começa a entender por que ele tem ação no câncer? Fácil, né? Porque você vê o mecanismo, fica tudo simples. Não tem mistério nenhum. Uma coisa leva a outra, que leva a outra, leva a outra. É tão óbvio, está aí. Ó. E o resultado está aí na clínica. Só que fosse teoria e não tivesse resultado na clínica, valia nada. Mas você conversa com quem trabalha com ozônio. Você só vai escutar coisas boas. Você conversa com qualquer um que faz médico que usa ozônio. Todos vão dizer a mesma coisa. Você não acredita. Ele vai falar assim para você, você não acredita nos resultados. Você não acredita, você não acredita, você não acredita. É sempre assim. A pessoa, quando começa a usar, o médico, quando começa a usar ozônio, ele fica fascinado. Pô, descobriu, por que ninguém nunca me ensinou isso antes, pô? Está aqui para todo mundo, pô. Por que faz esse mistério todo?